Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Renata Camargo, coordenadora e gerente de sustentabilidade na Única. Aqui comigo na bancada Kleber Figueiredo, professor de administração da ESPM, e Vitória Lopes, estudante de cinema da ESPM. Meu nome é Matthew Schurtz e sou diretor no World Observatory. Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas para as Faculdades de Negócios no mundo. Renata, muito bem-vindo, viu? Obrigada. Fico muito feliz com o convite. Conta pra gente o que é a Única primeiro. Muito bom. Acho que é o primeiro passo, Sim. né? Primeiro contextualizar, né? A Única, ela representa o setor sucroenergético brasileiro. O que é o setor sucroenergético brasileiro? Pergunta, né? Quando a gente pensa em matriz energética, a gente está pensando em tudo que está relacionado consumo energético, energia elétrica, mas também o consumo energético combustível. Então, quando a gente pensa em combustível, a gente tem que pensar na gasolina, no etanol, no diesel, a gente tem que pensar na bioenergia, tanto de biomassa, quanto de solar, quanto biogás, biometano, e o vento, eólica, as hidrelétricas, que são parte importante da nossa matriz energética também, mas esse conceito amplo, né, energia como um todo. Quando a gente fala em participação do setor sucroenergético na matriz energética, nesse conceito amplo, o setor sucroenergético, que vem aí basicamente de cana-de-açúcar e milho, hoje o Brasil também produz etanol a partir de milho, né, além da cana-de-açúcar, a gente está falando aqui de um segmento que é responsável pela maior participação na matriz energética brasileira. Ou seja, se eu juntar tudo que as usinas de cana-de-açúcar e de milho produzem em termos de energia nesse conceito amplo, eu estou falando que o nosso setor é o primeiro setor, é o que ocupa a primeira colocação em termos de disponibilidade de energia renovável para a matriz energética brasileira. Resumindo, quando você pensa, o Brasil tem uma matriz energética limpa e sustentável, e somos de fato referência nisso para o mundo, a gente está aí em torno de 43% da nossa matriz energética renovável. O setor sucroenergético corresponde sozinho por 15% dessa matriz. Isso significa que nós estamos à frente, inclusive, das hidrelétricas. Então, podemos dizer que a Única... Eu não sabia disso. Isso é um dado novo para mim. A gente pode dizer que a Única representa esse setor como um todo, esse setor que produz, de um lado, a maior parte da energia limpa e renovável que o nosso país consome, nesse conceito amplo, incluindo, óbvio, os combustíveis, e também grande parte da nossa alimentação, porque o açúcar está presente na nossa alimentação, e mais que isso, o açúcar faz parte da essência do brasileiro, né? A Única vem para isso, vem para propor políticas públicas para esse setor que é tão importante na nossa economia e na nossa vida. Perfeito. Eu achei chique. Eu gostei muito o açúcar faz parte da essência do brasileiro. Quer dizer que o brasileiro é doce, é isso? Eu brinco, eu faço uma brincadeira que é assim, eu brinco que eu sou como a cana-de-açúcar. E eu acho que é um pouco disso que o brasileiro é. Por quê? Porque a vida me mói, me reduz a bagaço e eu só tenho doçura a oferecer. Então, por que eu falo que o açúcar faz parte da nossa essência? Né? Não é só pela questão histórica de ter também, sido né? Um dos primeiros ciclos econômicos Isso. aqui no nosso país, mas eu acho que é muito disso. Quando você vai na casa de alguém, o que ela fala? Vem aqui, vamos tomar um cafezinho e comer um bolinho? Ou, nossa, eu tô deprê, o que eu vou fazer? Vou fazer um brigadeiro. A nossa essência é essa essência do Mesmo comfort quem food. tirou o açúcar do café não despeça o bolo. No bolo não, jamais. O bolinho É? tem que estar ali sempre prontinho para dar aquela arrebatada, né? Então, assim, o setor, eu sempre falo isso, o nosso setor, ele está na nossa vida sem a gente perceber. Seja no açúcar do bolinho, seja no cafezinho,
seja na energia elétrica que a gente está consumindo. Eu sou um pouco mais idosa, então aquele remedinho que você toma todo santo dia, ele tem uma capinha que é feita de açúcar. Então, até nisso a gente está presente, né? Então eu brinco, olha, a gente só precisa determinar em que medida o setor sucroenergético está na sua vida, mas ele está. Ah, não, mas eu não como açúcar. Tudo bem, você não come açúcar, mas você pode usar o seu carro. Ah, eu uso meu carro, mas eu não boto etanol. Ah, não, você bota sim, porque toda a gasolina tem etanol adicionado. Então, 28%? 27%. 27%. Quase. Perfeito. Como surgiu a Única? Tá. Você sabe? Sei. Vamos lá. A gente tem que lembrar um pouco de como funciona a dinâmica econômica no Brasil ao longo da história. O Brasil é um país que passou de um projeto econômico muito rígido, controlado pelo governo, e aí o setor sucroenergético também era extremamente controlado pelo governo. O que eu quero dizer com isso? O governo federal estabelecia a cota que cada usina deveria produzir de açúcar. Na época ainda não tinha o etanol, eram cotas de produção de açúcar e etanol muito residual. Isso quando? Isso a gente está falando aí da década de 70 até a década de 80. Isso. Então, era um setor que ele passava por um processo de ingerência muito grande do governo. Era um setor que, economicamente, era um setor que estava sem a sua liberdade econômica garantida. E não era exclusivo nosso. Esse era o perfil econômico do Brasil. Sim. Essa era a forma com que a nossa economia era mantida. O país passa por um processo de reestruturação econômica. E parte desse processo veio da liberação da atividade econômica, ou seja, o agente econômico passa a ser livre para atuar no mercado. Claro, o mercado ainda é regulado, você tem que atender legislação ambiental, legislação trabalhista, mas você, enquanto agente econômico, você tem a sua total autonomia de investir e assumir risco no mercado. Isso foi um processo de desregulamentação, desregulação do mercado. Quando as usinas se viram nesse processo, então, agora eu não tenho mais uma cota definida, eu posso produzir quanto eu quiser? Como que funciona isso? Então, a gente precisa que exista uma segurança jurídica para que eu faça os investimentos. Se eu deixo de ter uma cota definida, então, assim, eu preciso entender como que o mercado vai funcionar nesse mercado livre, nesse mercado aberto. E aí o setor começou, os agentes econômicos perceberam, a gente precisa de um interlocutor com o governo para trazer os pleitos transversais. Uma coisa é o agente econômico individualmente, buscando o seu espaço, o seu market share. Outra coisa é o setor sucroenergético como um todo. Então, ter política pública. A exemplo do Proálcool. Proálcool é um grande exemplo de política pública. Então, para que a gente tivesse um interlocutor isento, que não tivesse interesse de uma usina ou um grupo XYZ, o próprio setor entendeu que precisava de uma entidade para falar de maneira transversal por ele para desenvolvimento de política pública. E essa é a origem da Única. E por que Única? Porque, é óbvio, começaram a surgir várias representatividades. E dessa união entre e o próprio setor percebeu, olha, não dá para ter muita gente falando transversalmente. Vamos ter um único representante institucional. E aí veio a Única. A Única veio dessa necessidade, né, de você, de fato, ter um representante não comercial para buscar segurança jurídica para o setor, pensando em política pública. Perfeito. E o setor, a produção de etanol, passou por uma pequena revolução, não passou? Quer dizer, era visto como um dos setores menos sustentáveis e passou a ser considerado uma referência. Como foi esse processo?
Pode contar um pouquinho? Que eu acompanhei um pouco lá atrás. Mas hoje estou desatualizado. Não, eu tenho certeza que você está atualizado. Mas brincadeiras à parte, eu brinco que todo dia a gente fica um pouco desatualizado, porque as coisas acontecem com uma velocidade muito grande, né? Vamos trazer aqui o histórico, né? De onde veio o álcool brasileiro? E eu vou falar álcool porque a origem dele foi como álcool, né? Quando a gente teve a crise do petróleo finalzinho da década de 70, o governo brasileiro se viu numa situação de total dependência da importação de combustível fóssil no mercado internacional. O preço do barril do petróleo disparou no mercado internacional. O Brasil, um país dependente do modal de transporte terrestre, faz como? Com os preços explodidos lá no mercado internacional, como que a gente faz para manter a nossa economia? E aí o governo brasileiro entendeu que ele precisava de uma alternativa. Naquele momento, a criação do etanol, né, do álcool, via proálcool, foi com esse viés de ter uma alternativa à dependência nacional do mercado internacional de combustível fóssil. Essa é a origem. E aí veio, de fato, uma grande comunhão de esforços, inclusive a indústria automobilística participou disso, para a gente criar um veículo movido a álcool. Um motor que queimasse bem na álcool. Exatamente. E aí tivemos, de fato, um modelo de veículos movidos a gasolina, veículos movidos exclusivamente a álcool e... Os híbridos. Aí chega lá na frente. Calma que a gente chega lá. Deixa eu molhar o bico, né? Deixa eu tomar um pouquinho de água. Aí, o que acontece? Nesse momento, o governo brasileiro criou instrumentos via proálcool, uma política pública, de fato, para diminuir a dependência brasileira do mercado internacional de combustível fóssil. Perfeito, perfeito. A indústria automobilística investiu, as usinas tinham segurança jurídica para investir, e aí se criou todo esse ambiente de disponibilidade de um biocombustível renovável, que era o álcool. Aí, óbvio, né, a gente entra naquela volatilidade do mercado internacional, o valor do combustível fóssil se estabilizou, o mercado brasileiro se estabilizou, e aí o consumidor, quando ele comprava o carro, ele escolhia o que ele ia abastecer ou não. Compro um carro a gasolina, compro um carro a álcool. Preço estabilizado, aí o que fica é aquela memória afetiva. O Fiat 147 que não ligava no inverno, por exemplo. Que as pessoas tem que esperar aquecer. Tem que esperar aquecer, que é a memória que as pessoas têm do carro a álcool. E nisso a gente entrou num platô. Um platô tanto de produção quanto de consumo. Passamos aí década de 80, década de 90, e o setor, no que se referia ao mercado de álcool, ficou estagnado, e inclusive a própria parte de tecnologia de automotores também ficou nesse platô. Chegamos num momento de discussões no mercado internacional, principalmente, de emissões. Chegamos aqui, passamos então década de 70, 80, 90, todo esse platô, né? Chegamos nos anos 2000, protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto, para quem não sabe, é um acordo de clima do fim dos anos 90. Exatamente. E aí, todo mundo começa a se preocupar com a quantidade de emissão. De gases de efeito estufa. Exatamente. E qual combustível tem um potencial de reduzir em até 90% emissões de CO2 em escala comercial? O etanol, o álcool. E aí se percebeu que aquela solução que a gente havia criado lá na década de 70 para diminuir a nossa dependência do mercado internacional, ela tinha um viés ambiental extremamente importante nessa nova lógica global de se preocupar com pegada de carbono e emissões. Começa a surgir aqui uma visão estratégica de precisamos fomentar o etanol, o álcool De na novo. época. Exato. Chama-se indústria automobilística, vamos conversar, vamos pensar em novas tecnologias. 2003, vem a que a gente chama de revolução do flex. Foi o primeiro veículo flex fuel lançado no Brasil,
tecnologia desenvolvida para o Brasil e que hoje corresponde à maior quantidade de frota nacional. Praticamente 90% da nossa frota é de veículo flex fuel, ou seja, você compra o veículo e você pode abastecer com quanto você quiser de etanol, com quanto você quiser de gasolina, a seu critério, E a cada... E lá se vão 20 anos. Exatamente, exatamente. Nesse novo momento, a gente começa a ter, de fato, o reconhecimento desse viés ambiental. Mas aí você fala, Renata, mas nem tudo são flores. Veja lá. Era ali que eu queria Eu chegar. sei. Veja lá, você está me falando que em 2003 o setor veio com esse boom de expansão e estava todo mundo feliz? Todo mundo ficou feliz? Se você puxar notícias da época, você vai ver uma reclamação enorme com relação à fuligem da queima da palha da cana. O que acontece? Naquele momento, hoje isso não acontece mais, tá? Mas vamos trazer o histórico. Quando a gente teve esse boom em função desse novo mercado do flex fuel, houve um investimento, inclusive, internacional muito grande nas usinas aqui no Brasil. E isso demandou uma expansão da área de cultivo de cana-de-açúcar. Como que se colhia cana-de-açúcar? Manualmente. Mas é um trabalho extenuante. E a cana, ela tem uma palhada extremamente seca, que parece uma serrinha, assim, que é inviável você colher com a palha manualmente. Então, você tinha que queimar a cana para depois fazer a colheita manual. E, além disso, a queima da palha da cana também afugentava animais peçonhentos do canavial, era meio que uma segurança para o cortador manual. Gente, aí você imagina Ribeirão Preto, Queimando cana. anos 2004, aquele canavial botando fogo, a população com aquela fuligem, a qualidade do ar diminuindo por conta de todo esse desconforto. Fora isso, a gente tem um movimento trabalhista por conta do trabalho extenuante, que é o corte manual. Como que faz, né? Como que você está se vendendo para o mercado internacional como um setor que está trazendo uma solução para essa nova demanda de um biocombustível renovável com menos CO2 e, ao mesmo tempo, você tem no seu quintal essa situação. Estava descolado. E aí o setor começou a mudar a chavinha. A gente não pode seguir com este modelo de colheita. E aí, em 2007, então, antes disso, né, esse cenário caótico, obviamente, demandou soluções jurídicas, várias ações judiciais para proibir queima, várias leis municipais para proibir queima. Isso chegou num nível de política pública. Aqui no estado de São Paulo, que era o grande polo, né, produtor, o estado de São Paulo fez uma lei e um decreto falando, olha, até 2021 tem que eliminar a queima nas áreas consideradas mecanizáveis, que aí é declividade, né? Até 12% mecanizável, então teria que eliminar. E não mecanizável 2031. Você acha que isso solucionou para aquela senhora que está no quintal dela, com o lençol dela para secar e daqui a pouco vem aquela nuvem de fuligem? Ela não ficou contente com esse prazo. E aí o setor percebeu que ele tinha que dar uma resposta, de fato, para a comunidade. E essa resposta foi, de maneira voluntária, vamos antecipar esse prazo. Prazo de 2031. Exatamente. Isso foi feito por meio de um protocolo que foi assinado em 2007. Em 2007, o setor falou o seguinte, olha, governo do Estado de São Paulo, estou me comprometendo aqui com vocês a o prazo de 2021 eu vou antecipar para 2014. Ou seja, as áreas mecanizáveis, eu vou eliminar o uso da queima em 2014. O prazo de 2031, eu vou antecipar para 2017. E eu estou falando de 2007. 2007, 2014, 7 anos, um ciclo. 2017, mais 3 aninhos. Aí você fala, Renato, voluntário? Você parece, né? Mas como eu falei, foi uma mudança de racional. O setor investiu a custo próprio, tecnologia, qualificação de mão de obra, e aí a Única foi parte importante nisso.
a gente fez um programa chamado Renovação, cujo objetivo era aqueles trabalhadores que faziam corte manual se requalificassem e pudessem ser absorvidos nessa nova logística de colheita sem o uso do fogo e mecanizada. Então, hoje a gente tem uma série de trabalhadores que foram do corte manual e que hoje pilotam colhedeira. E só um dado que eu acho que talvez seja importante, que vocês só cortavam manualmente depois de queimar. E com a mecanização você não precisava mais queimar. E aí, então isso foi... a gente tem um benefício ambiental sensacional que só foi descoberto depois. Por quê? Quando eu faço a colheita manual, eu tenho que queimar. Sim. A palha queima. Senão você não consegue. É isso. Queimei a palha. Então tá limpinha a cana ali, só com as fuligens. O cortador vai lá, corta. Isso ia para a usina. A usina tinha que lavar essa cana. Pensa nisso. Lavar. Que foi queimada para não vir impureza. Lavava-se essa cana. Olha a quantidade de água que se perdia aqui. Pegava essa cana, processava e blá blá. Quando eu faço a colheita mecanizada, eu não uso fogo. A palha sai de um lado e a cana sai picadinha do outro. A palha que fica depositada no campo, ela tem nutrientes. Ela devolve nutrientes para o solo. Mais do que isso. Vira adubo. Exato. Ela enriquece o solo e ela protege o solo. Vira um colchão. Literalmente um colchão protetor que protege o solo de erosão. Isso é sensacional. Esse benefício por si só já é incrível. Aí eu te falo, ela sai limpinha, picadinha do lado ali e vai para a usina. Eu não preciso lavar mais. O que acontece? Na década de 90, para processar 1 tonelada de cana, eu gastava 5 metros cúbicos de água. Hoje, para cada tonelada de cana que eu processo, eu uso 0,77 metros cúbicos de água. Claro que não foi só esse ponto que resultou nessa redução de quase 90% de consumo. Mas isso foi um dos pontos de importância. Então, assim, a colheita mecanizada, ela trouxe benefícios ambientais, mas desafios também. Não são só flores. A produtividade do setor nesse período, porque foi um período muito curto, é um ciclo. A gente tem que lembrar, cana a gente planta 1 ano, e esse mesmo plantio você vai colher 6 vezes. 6 anos, aquela caninha que você plantou no T01, você vai colher ela por 6 anos. É assim que funciona. E aí você me fala, pô, Renato, você mudou todo o seu manejo em um ciclo. É isso. E aí eu tenho que lidar com as externalidades que vieram disso. Tenho externalidades positivas, como a questão da palhada, que protege o solo, devolve nutrientes. Mas eu tenho uma questão, compactação do solo. As máquinas que vão ser utilizadas, elas precisam estar assim extremamente alinhadas para que o peso dela no solo não impeça que a cana rebrote no ano seguinte. Então, eu falo que é uma curva de aprendizagem. Hoje, a gente está em 2024, o setor já superou grande parte desses desafios. Mas nessa curva foi um momento realmente complicado para o setor se ajustar. Eu vou rodar um pouquinho a nossa conversa aqui, saindo um pouco da externalidade da empresa e voltando para o lado interno. A gente está querendo saber a presença de mulheres na empresa, essa questão de liderança, se tem alguma iniciativa que a empresa faz, se tem metas a cumprir em relação à diversidade, esse tipo de coisa. Vou contar a experiência da Única, tá? Uhum. Porque, assim, com certeza, antes da gente ter... A Única hoje faz parte do Pacto Global, por exemplo. Isso já indica o nosso compromisso com a diversidade de todos os ODS. Uhum. Mas antes disso, a gente teve a honra de ter Elizabeth Farina como nossa diretora-presidente, por exemplo. Uma mulher professora da USP, e foi nossa diretora-presidente durante um ciclo inteiro de gestão. E isso num setor que as pessoas atrelam automaticamente a um setor extremamente, eu não vou falar machista, mas com a presença masculina mais evidente. Então, assim, eu vou falar um pouco da minha experiência, tá? Eu comecei a trabalhar na Única em 2009. Era nem formada ainda, entrei como estagiária no último ano de Direito, e eu tive a oportunidade de
vivenciar a mudança não só fora do ambiente da Única, no agronegócio como um todo, mas dentro da Única. Então, vou falar fora do ambiente da Única primeiro. Nos primeiros anos em que eu estava trabalhando, era muito comum eu ser a única mulher nas mesas de reunião. Era extremamente usual. E você só se dá conta disso quando você vê uma foto. E fala, caramba, eu era a única mulher na reunião. Principalmente nas discussões no nível de gerência para cima, isso era extremamente usual. Com o tempo, eu fui percebendo, principalmente agora nos últimos 5 anos, que a presença feminina aumentou muito. E aumentou muito, acho que por alguns fatores. Sim, extremamente importante ações como o Pacto Global, que tem compromissos, tem metas definidas para que as indústrias assumam isso como uma diretiva, mas eu acho que teve também uma questão de resultado efetivo prático, de que as mulheres demonstraram conhecimento sobre esse tema e começaram a ter, de fato, maior abertura. Então, minha experiência, de fato, no início, a presença feminina era bem pequena. Hoje, em nível gerencial, a presença aumentou muito. Para o próximo passo, eu acho que no nível C-level, diretoria, esse vai ser o novo ambiente feminino. São as novas metas. Exato, eu espero. Na Única, especificamente, a gente nunca teve essa distinção de um espaço masculino ou feminino. Como eu disse, a gente, antes disso Um espaço que as mulheres foram demandadas pelo próprio conhecimento que tem. A Beth Farina, por exemplo, foi trazida por ser uma referência econômica na USP. Precisávamos de uma pessoa com esse perfil e foi trazida. O setor começou a perceber que os espaços podem ser abertos a todos. E eu acho que isso está acontecendo hoje na prática. Então, assim, a Única, enquanto entidade, nós temos a participação na plataforma do Pacto Global, acho que isso é muito importante, e a Única serve de indutora, né? Então, hoje, a gente observa várias usinas ingressando também na plataforma. E aí, uma coisa... No Pacto. Uhum. Uma coisa é uma entidade ingressar no Pacto com uma representatividade menor, uma equipe mais enxuta. Outra coisa é um grande grupo ingressar no Pacto Global, e aí sim você tem todas as ferramentas de abertura para a participação feminina nos níveis gerencial, C-level e tudo mais. Isso está acontecendo, isso é muito importante. Essa mudança, falo por mim, eu observo isso na prática. As mesas de reunião estão sendo mais diversas agora, eu não me sinto mais tão sozinha. Perfeito. Olha, está acabando o nosso tempo, mas tem uma pergunta que eu não posso ficar sem fazer. Por que nós estamos produzindo etanol de milho? Por que não? Porque eu ouvia lá nos velhos tempos os plantadores de cana defender o álcool de cana versus o álcool de milho. Continuamos falando o seguinte, o etanol brasileiro, seja de cana-de-açúcar, seja de milho, tem diferenciais ambientais quando comparado ao etanol de milho norte-americano. Por que eu estou fazendo essa distinção? Tá bom. Estados Unidos, infelizmente, são hoje os maiores produtores de etanol do mundo. Primeiro lugar, Estados Unidos, segundo lugar, Brasil. Ou seja, a gente inventou um negócio que é tão bom, que até os Estados Unidos copiaram. Sim. A diferença é que nos Estados Unidos, o etanol é produzido a partir do milho. A diferença é que nos Estados Unidos, não é Brasil. E o etanol de milho que é produzido lá, ele é produzido do milho que a gente fala safra. O que é um milho safra? Nos Estados Unidos, quando você planta o milho, aquela área que você plantou o milho, ela, naquele ano é só milho. Ali, você pode ter, inclusive, uma discussão de food versus fuel. Sim. Porque eu estou dedicando uma Food área... versus fuel. É comida versus combustível. Isso. Tá? Só para traduzir. Melhor. Ali, sim, você pode ter essa discussão. Por quê? Eu estou dedicando uma área que eu podia estar plantando alimento. Sim. Você está plantando alimento, mas não com a finalidade alimentar. Exatamente. Aqui no Brasil, não. O que acontece? Toda a rota de produção de etanol de milho no Brasil é uma rota que é dedicada a partir do milho de segunda safra. O que é milho de segunda safra ou safrinha?
naquela área em que esse milho foi produzido, naquele ano, já se colheu soja. Ou seja, é food plus fuel. Por quê? Porque eu não tenho concorrência com alimentação aqui. Eu estou produzindo biocombustível renovável a partir de uma área que já teve produção de alimento. Mais do que isso, essa produção a gente chama de plantio direto. Por quê? A palhada da soja fica ali no solo, assim como no caso da cana-de-açúcar, protege o solo, devolve nutrientes a esse solo, diminuindo a minha demanda por adubação química, colho o milho, faço ali a minha produção de etanol, não só etanol, mas óleo de milho também, DDG. O que é o DDG? Bom explicar. Quando a gente faz a produção do etanol a partir do milho aqui no Brasil, então, primeiro ponto, não é food versus fuel, isso por si só já nos diferencia. Esse raciocínio. Perfeito. Safrinha. Exatamente. Aqui a gente ainda tem o seguinte, quando a rota da produção a partir do milho, eu vou aproveitar o amido. Tá. Então, todo o resto, né, até feio falar isso, mas os outros subprodutos do milho são aproveitados. Então, são aproveitados para a produção de óleo de milho, são aproveitados para a produção de alimentação animal, que é o DDG. O que é o DDG? Perfeito. A sigla... Dried... agora você me pegou. Desculpa, então. Uma hora eu lembro. Mas chama-se DDG, porque é uma alimentação seca, feita a partir desse residual, dessa fibra do milho. E você pega esse DDG, produz uma ração de altíssimo teor proteico e de fibras para alimentação de animal, principalmente gado. Então, Dry Distillers Grade. Ou grãos secos por destilação. Nada como um grande oráculo na mesa, né? Mas é isso. Então, assim, quando a gente fala em milho, a gente aqui no Brasil tem que diferenciar. O nosso etanol de milho é totalmente diferente do etanol de milho nos Estados Unidos. Então, por que não produzir um etanol aqui? Eu estou há 3 anos querendo saber essa resposta. Muito bom. Obrigado. Kleber, você quer fazer mais alguma pergunta? Não, vamos só agradecer. Muito ótimo. Renato é sensacional. Muito obrigado. Espero que você possa voltar mais vezes para a gente continuar essa discussão, tá? Muito obrigado. Eu sou parpiteira, né? A gente fala muito, então tem que dar uns cortes. Muito bom, viu?